Olá, muito bom dia para você, telespectador aqui da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, você sabe, aqui a gente debate sobre um tema do momento e responde dúvidas, responde perguntas sobre direito previdenciário, sobre direito trabalhista, sempre aos domingos aqui pela sua Band TV. Hoje o tema do momento, você já sabe, né? Não preciso nem fazer suspense, é a reforma da Previdência. A gente vai falar muito sobre esse tema, já falamos na semana passada, vamos repetir a temática com outros convidados. E você pode encaminhar as dúvidas a partir de agora pelo nosso WhatsApp, também pelo e-mail ou pela nossa fanpage lá no Facebook. Quem está comigo para debater mais uma vez esse tema, a reforma da Previdência, a PEC número de 2019, número 6, em nome do CEMAP Sindicato, o diretor Juliano Porsche. Pelo Sindicato dos Aeroviários, quem está conosco é Oswaldo Rodrigues. E a nossa consultora, especialista em Previdência, em nome de Mota Guiotto Advocacia, a doutora Maíra Mota. A gente já volta aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você presta aqui ao Boca, usem a nossa hashtag aí, Boca 30 anos, para todas as postagens aí do direito da Previdência, o direito trabalhista, para comemorar, né, esse nosso 30º aniversário. Vá participando do programa, as questões já vão chegando sobre Previdência e também direito do trabalho. Logo mais, o quadro Dica Trabalhista vai esclarecer as dúvidas sobre essa matéria. Agora, a partir de agora, a doutora Maíra Mota, em nome de Mota Guiotto Advocacia, vai responder as questões sobre direito da Previdência que estão chegando. Doutora Maíra, obrigado por estar com a gente na manhã desse domingo. O Marco Coutinho, diz ele, sou servidor público estadual. Em janeiro completei 54 anos, tenho 25 anos e 6 meses de estado, o restante do INSS. No total, tenho 37 anos e 5 meses. A previsão de me aposentar é para janeiro de 2021. Nessas condições, não serei atingido pela reforma? É o que todo mundo quer saber, né? A tal da reforma. Bom dia. Bom dia, Solano. Quero parabenizar pelo 30º aniversário do programa, né? Um sucesso muito grande. Bom, a questão do marco e de todas a população em geral é realmente a questão da reforma, né? No caso concreto do marco, em princípio, ele vai ser atingido pela reforma, porque ele ainda não tem a idade mínima para poder, né, preencher os requisitos para aposentadoria. Ele só preencheria ali em 2021, então ele vai ter que esperar aí o projeto ir mais adiante para ver qual vai ser a regra de transição que vai se consolidar e verificar como vai ser a chance dele enquadrar nessa regra. Sim. O Antônio Traçante, ele é lá de Bagé. Meu cunhado tem 67 anos de idade, tem 11 anos de contribuição para o INSS. E não conseguiu se aposentar por idade, foi negado 2 vezes. Ele está com a contribuição do INSS em dia, entrou na justiça. Como que ele vai conseguir resolver esse problema? Na verdade, no caso do cunhado, ele tem 67 anos e 11 de contribuição, né? Ele ainda não fechou ali o tempo mínimo de carência, que seriam uns 15 anos. Então, ele precisaria esperar aí o tempo mínimo fechar essa carência para poder solicitar a aposentadoria. A Lúcia, também de Bagé, obrigado aí pela grande audiência da região, 64 de idade, está encostada desde 2015 com auxílio doença. Ela quer saber se tem diferença em ficar encostada e me aposentar. Será que por meio de procedimento judicial não vão me aposentar? É a dúvida da Lúcia. A questão da aposentadoria, acredito que seja a dúvida dela em relação à aposentadoria por invalidez. O que vai definir é o critério da incapacidade dela. Se ela não tem uma incapacidade permanente para o trabalho, ela não vai ser aposentada por invalidez. Então, muito provavelmente, a diferença residiu aí na avaliação do perito, que entendeu que ela tem só uma capacidade parcial para o trabalho, né, e, portanto, o auxílio-doença. Perfeito. A doutora Maíra segue conosco, vai participar do debate, né, e responder as dúvidas que você vai encaminhando ao longo do Boca no Trombone. Pois é, gente, estamos falando desde a semana passada sobre a questão da reforma da Previdência. Vamos ampliar um pouquinho, vamos ver uma visão mais política, vamos ver como que os atores do cenário nacional estão tratando a questão da reforma da Previdência no material do nosso colega. Amplia pra gente aí, Jonathan Bittencourt.
O governo Bolsonaro apresentou nesta semana uma proposta de reforma da Previdência. Está na Câmara dos Deputados o texto que prevê idade mínima de aposentadoria. Para mulheres, 62 anos. Para homens, 65. Os beneficiários teriam que contribuir por um mínimo de 20 anos. Isso para receber o benefício parcialmente. Mais 20 anos, ou seja, 40 anos ao todo de trabalho, para então receber a aposentadoria integral. É fundamental equilibrarmos as contas do país, para que o sistema não quebre. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras. É um novo Brasil se nós conseguirmos fazer as reformas que precisamos. E essa reforma da Previdência é a primeira e a mais importante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou o envio da proposta de reforma da Previdência para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O nosso desafio não é ser a favor da nova Previdência, é mostrar a milhões de brasileiros que eles têm sido, nos últimos anos, instrumento de poucas pessoas. Ou nós vamos reformar as despesas públicas, que nos últimos 30 anos foram capturadas pelas corporações públicas e privadas nesse Congresso Nacional, aprovando matérias todas as semanas para beneficiar poucos, ou nós vamos reformar isso e voltar a ter capacidade de investimento e o setor privado capacidade de gerar empregos, ou nós vamos olhar a Grécia no Brasil, Portugal de 10 anos atrás no Brasil, e a Espanha de 10 anos atrás no Brasil. Pois é, a avaliação aí do presidente da Câmara dos Deputados e também tivemos a fala do presidente da República nesse material. Juliano Porte, do CEMAP Sindicato, obrigado por estar com a gente, atender o nosso convite. Olha, desconstitucionalização da Previdência, idade mínima, mudança no cálculo, benefícios em espécie que vão modificar pela proposta, aposentadoria especial, pensão por morte, aposentadoria rural, BPC, tem a questão de mudar as regras dos servidores públicos e mudar muito, pode taxá-los inclusive, tem o regime de capitalização. Que dizer de tudo isso? Bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, companheiros de bancada, bom dia você, telespectador. De fato, dá vontade de sair correndo, né? Ainda mais depois de escutar, né, nossos presidentes da República e da Câmara falar tanta bobagem, né? Isso que tu falasse da desconstitucionalização da Previdência, né? E isso é o mais grave de tudo, na minha opinião. Como diz o ditado popular, onde passa boi, passa boiada. Se aprovada essa proposta, abre-se caminhos para, a qualquer momento, por maioria simples, ou seja, de forma muito mais fácil, se mudar qualquer coisa referente à Previdência, inclusive a tão temida capitalização, né? E aí eu quero pegar três pontos do que foi falado, né? Primeiro, não há necessidade da reforma para equilibrar as contas públicas. E volta e meia você vê algum mentiroso, né? E às vezes pessoas de renome, né? De renome, né? Falando que a Previdência gasta 60% do orçamento público. Mentira, gasta 22,5%. 40% é de juro para a dívida pública, para os bancos, para os investidores, muitos indevidos, inclusive. Sim. Então, vamos falar a verdade para o povo. Então, primeiro, não é necessária para equilibrar as contas públicas. O segundo ponto, né, é que fala dos privilégios. É outra mentira, não ataca privilégios. Tanto que foram deixados militares e o judiciário fora, onde estão os maiores privilégios. Vai penalizar, sim, aquele que recebe o salário mínimo, que vai vir a receber R$400. Isso é uma vergonha para a nossa nação. No BPC, né? Pode ter essa possibilidade. Isso. Terceiro ponto, não afeta a economia. Isso é outra mentira. Tu tirar, o ministro Paulo Guedes falou que em 10 anos será 1,1 trilhão de economia. Toda aposentadoria gira na economia do país. Sem dúvida. Né? O camarada ganha um salário mínimo, ele gasta todo ele mais um pouco. Ou né? mais, né? No comércio local, no município, enfim. Isso vai ser drenado
da população para os bancos. Então, a economia não terá um vigor. Só me permite, Sim. a mesma mentira usaram para a reforma trabalhista, que iria aquecer a economia, não aqueceu nada. Infelizmente, né? Não Infelizmente. tivemos um número grande de empregos, né? Tivemos, na verdade, um aumento da informalidade lá na reforma trabalhista. Oswaldo Rodrigues, a sua categoria é uma categoria que vai ser afetada caso a reforma passe dessa forma. Por quê? Porque temos muitos trabalhadores que se aposentam no formato especial. Com essa regra, do jeito que está posta aqui a aposentadoria especial, ela praticamente acaba, porque alia a questão da exposição ao risco, uma idade mínima e um somatório dos pontos entre idade e esse tempo especial. A categoria vai sentir bastante se isso acontecer, né? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, meus companheiros de mesa, o nosso telespectador. Essa reforma, o Juliano levantou algumas questões aqui, né? Nós não teríamos necessidade de fazer essa reforma. É o grande filé, a grande massa, o grande tecido econômico que tem à disposição da iniciativa privada é a Previdência. É muito dinheiro envolvido nisso. E dizer que isso vai gerar emprego, vai ter investimento, isso aí a gente sabe que é lorota. Só a desoneração, por exemplo, do pré-sal que deram para as petrolíferas, daria para cobrir a Previdência com tranquilidade. Entendeu? E a gente sabe que tudo isso que se diz da Previdência não é. Se nós cobrássemos todas as empresas que devem para a Previdência Social no Brasil, nós não teríamos problemas. Entendeu? Nós tivemos uma CPI a respeito disso, não foi levado em consideração. Então, o grande mote dessa questão é a questão de privatizar a Previdência Social no Brasil. Essa é que é a grande realidade. Sim. Nós temos experiências de fundos de pensão no Brasil, né? Que não são boas, né? Que péssimas, não são boas. Péssimas. No nosso setor aéreo, no setor dos telefônicos, no setor dos portuários no Brasil, quer dizer, o próprio setor petrolífero com um pouco de dificuldade também. Então, nós sabemos o que é dinheiro investido. Então, não tem... Nós tivemos a União, por exemplo, no caso do setor aéreo, autorizando 21 renegociações com os trabalhadores da antiga Varig. Sim. Que ficaram anos recebendo 8%, até que a Justiça agora, através de uma liminar, os trabalhadores, felizmente, estão recebendo desde o final de 2014. Mas foi uma peleia muito grande para a gente conseguir isso. Então, o trabalhador vai chegar e vai entrar para a questão, comprar a sua Previdência Social num banco e não tem garantia nenhuma que ele vai receber. Esse é o principal problema, né? Doutora Maíra, a senhora concorda com essa linha de raciocínio? Aqui nesse espaço também, lá na Rádio Bandeirantes, a gente, desde antes, há muito tempo, dizia, olha, estamos falando de direito previdenciário, é direito das pessoas, não é o direito dos números. A senhora entende também que no texto da reforma foi privilegiado muito mais a questão fiscal do que o próprio direito dos segurados? Sem sombra de dúvida. E a gente pensa da seguinte forma também, quando se vai fazer uma reforma, se for fazer essa reforma, que se leve em consideração como premissa básica o envelhecimento da população. Né? E não a falácia do déficit, como foi dito aqui pelos colegas. Exatamente. Eu queria só pegar um gancho do que o Oswaldo estava comentando e que está bem expresso no texto aqui, no parágrafo 15º da redação do artigo 195, salvo engano, que determina o regime de previdência complementar para os servidores públicos, que poderá autorizar por meio de lei o patrocínio do plano administrativo, peço licença só para ler esse trecho, de entidade fechada de previdência complementar pelo ente federativo, ou por meio de licitação, patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência instituída pelo ente ou por entidade aberta de previdência complementar. Então, está bem claro no texto da reforma que a ideia é abrir a previdência complementar para os entes, sim, não só para a entidade fechada, que é o famoso fundo de participação da categoria, o grupo, enfim, mas também para a entidade aberta, e isso leia-se bancos, né? Então, aqui está o grande motivo da reforma, né? É abrir, é tirar, é repassar esses ganhos para a iniciativa privada, juros, capitalização. Mas, com certeza, ficou muito de fora a sensibilidade, porque a gente está sangrando, a proposta sangra exatamente quem mais precisa. Rurais, benefícios assistenciais idosos, ou seja, eu vou deixar a pessoa que hoje, aos 65, já recebe um salário mínimo, eu vou deixar ele sangrando até os 70 anos para poder receber um salário mínimo, né?
Então, com certeza, a questão que está muito em voga é esse paradigma, né? A gente vem observando isso desde 2016, quando foi lançado o primeiro texto, que a reforma é uma reforma de números, né? É uma reforma econômica através da Previdência Social. E tivemos agora uma mais dura ainda do que a anterior, por incrível que pareça. E o teto familiar? Da mesma forma. Absurdo, né? Absurdo. Vamos seguir nas perguntas. Daqui a pouco a gente volta a debater um pouquinho mais sobre a reforma previdenciária. O Jorge Luiz diz ele, tenho 61 de idade, 27 de contribuição com a Previdência, 7 anos em auxílio-doença e também 1 ano como facultativo. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria em agosto do ano passado. Como fica a minha situação quanto à minha aposentadoria? Já está querendo prever aí qual a possível reforma, doutora. Em princípio não muda nada, porque pelo somatório ali do tempo que ele fala, né, ele fecha os 35 anos de contribuição, mais a idade fecha o somatório necessário da regra vigente, os 96 pontos. Ele já fez o encaminhamento, né, então basta mesmo ele aguardar ou buscar um advogado da sua confiança ante a demora para entrar aí com mandado de segurança para ver se consegue acelerar um pouquinho. A Madalena, lá do Alegrete, um abraço aí, a nossa grande audiência no interior do estado. Trabalhei 21 anos numa fazenda como cozinheira, sigo pagando a Previdência. Gostaria de saber se quando completar 55 anos, poderei pedir a aposentadoria rural. E agora? Aqui muda. Aqui muda. E a questão dela também tem uma peculiaridade, né? Porque pelo que eu entendi ali, ela era trabalhadora de uma fazenda, não necessariamente uma segurada especial, né? Não, aqui trabalha numa atividade rural. Então, ela teria que permanecer aí pagando até fechar a idade mínima de 60 anos de tempo e ter ali a carência mínima para poder se aposentar ou por idade ou por tempo. E aí vai ter que ver qual regra de transição também vai se encaixar para o caso dela. Sim. Aproveitando a sua experiência, Juliano, sobre esse tipo de benefício, aposentadoria rural, né? Esses 5 anos que seriam de gravame aqui, porque está sendo equiparado no texto da reforma, homens e mulheres, 60 anos. E 20 anos de contribuição, ou seja, 5 anos além daquilo que hoje temos na legislação. Sendo que, mesmo que não haja safra, há necessidade da contribuição. Né? Necessariamente, pelo menos R$600 por mês, aquela família vai ter que desembolsar. Isso pesa no orçamento para quem é lá do campo? Com certeza pesa muito, né? Tem que fazer uma consideração também, né? Para muitos dá a entender que o homem do campo não contribui, isso é ilusório. Cada produto que ele vende, ele é descontado, se não me engano, hoje 2,3% para o INSS, o que se conhecia como Fundo Rural, né? Então, ele contribui. Em cada emissão de nota de produto, ele está contribuindo. Tem pessoas que contribuem, né, muito mais que, às vezes, o contribuinte urbano. Então, não dá para dizer, o homem do campo não está contribuindo. Isso é uma falácia que tentam incutir no urbano para ficar com aquela mágoa do rural. Então, isso tem que ter problema. Sim, para muitas famílias, esses R$600 vai ser um peso entre ter comida na mesa ou não. Né? Claro que no interior você tem comida mais fácil, mas e o restante da vida? Então, é um absurdo. Quero dizer que até 88, o pessoal do interior era meio salário mínimo, né? Exato. E eu sei, né, das dificuldades que se passava. Né? Então, voltar para R$400, é desumano. É desumano. Oswaldo Rodrigues, outro benefício que muda também pela PEC, né, pela proposta de emenda constitucional, a pensão por morte. Hoje, você que perde seu companheiro, a sua companheira, recebe 100% do que ele recebia a partir da mudança, se passar dessa forma, 50% é o valor e com 10% por dependente, no limite de até 5 dependentes, podendo chegar no total de 100%. Também é uma forma do governo olhar para o bolso e não olhar para as famílias. Exatamente. Esse é o grande problema, né? A Previdência Social, a Seguridade Social como um todo, porque eles tratam a Previdência como se fosse algo assim separado de tudo. Não. Né? No Brasil existe a Seguridade Social, que engloba várias arrecadações, né? E isso não foi levado em consideração. Isso vai ser tremendamente injusto para as famílias que terão um teto para receber da Previdência. Né? Se tu tem um padrão de vida lá de R$6.000, e a esposa ganha 2, vamos supor, e o marido ganha 4, se ele falecer, vai ficar nos dois. Quer dizer, isso é extremamente complicado e desumano também, mais uma questão desumana. Sim. E o principal também nessas questões, além da desumanidade,
é que vai interferir na economia, não a favor, que eles estão dizendo, é o contrário. Muitas cidades no Brasil, menores, dependem da arrecadação dos aposentados, porque sustentam o mercado naquela cidade com as suas aposentadorias. Então, vai afetar várias prefeituras no Brasil inteiro. Os estudos mostram que quase 80% dos municípios, os pequenos municípios do Brasil, são sustentados pela renda dos aposentados. Realmente, isso aí vai ser um grande problema. Doutora Maíra, mais uma questão aqui da Mara Lúcia. Ela é professora lá da Prefeitura de Capão do Leão desde 85. Esteve 5 anos trabalhando na Secretaria de Educação, ou, portanto, fora da sala de aula. Diz ela, tenho 52 anos e 33 anos e 11 meses de trabalho. Posso me aposentar com salário integral pelo INSS? É a dúvida da Mara. A dona Mara não deixou muito claro se dentro dos 33 estariam já computados ou descontados aqueles 5 anos ali de professor, né? Mas, de qualquer forma, ela tem 33 anos e 11 meses. Se ela esperar mais um mês ou 15 dias de idade, 15 dias de tempo de contribuição, ela consegue fechar os 34, que somado com a idade dela vai dar os 86 pontos necessários e aí recebe a integralidade da média. E o José lá de Viamão diz assim, tenho 33 de contribuição e 51 de idade. O que provavelmente vai acontecer em relação à minha aposentadoria? Fosse nos tempos já da reforma, regra de transição para ele. Regra de transição para ele, com toda certeza. Em princípio, ele vai pegar a primeira regra de transição, que é aquela que prevê uma pontuação, né, um somatório, então, de idade e tempo de contribuição, para poder ter direito à questão da regra. Mas a sugestão é aguardar um pouco o texto, né, não ficar com muita pressa, esperar os debates ficarem um pouco mais consolidados no sentido de se dirigir, buscar um profissional da sua confiança para poder fazer o estudo adequado, porque a reforma previdenciária tem que ter esse alerta, né, acender a luz vermelha, planejamento previdenciário antes de solicitar qualquer benefício. Sempre, né, sempre. Vamos mudar um pouquinho a nossa chave? Vamos lá para as questões que vêm aí dos nossos telespectadores sobre direito do trabalho. Tá chegando aí o Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano e queridos telespectadores do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a pergunta enviada pelo José de Porto Alegre. Ele quer pedir demissão e quer saber quais os direitos que ele tem. José, no caso do pedido de demissão, o empregado recebe o saldo do salário trabalhado, férias vencidas e proporcionais com adicional de 1/3, 13º salário proporcional e ele tem que dar o aviso prévio para o empregador. Neste caso de pedido de demissão, ele não tem direito de sacar o FGTS e nem de encaminhar o benefício do seguro-desemprego. A outra pergunta foi enviada pelo Tiago de Gramado. Ele quer saber sobre a dispensa compartilhada para o trabalhador sacar 80% do fundo de garantia. Tiago, imagino que tu estejas te referindo à dispensa por mútuo acordo, que é uma nova modalidade de rescisão contratual trazida pela reforma trabalhista. Neste caso de dispensa por mútuo acordo, o empregado ele terá direito de sacar até 80% do fundo de garantia, ele não terá direito de encaminhar o benefício do seguro-desemprego, o empregador terá que pagar, em vez de 40% de multa sobre a FGTS, 20%, o aviso prévio ele também receberá pela metade e as demais verbas rescisórias ele receberá normalmente, que são saldo de salário, 13º salário proporcional e as férias vencidas se tiver e proporcionais com adicional de 1/3. E essa modalidade, ambos têm que concordar, tanto o empregado quanto o empregador. O Dica Trabalhista de hoje fica por aqui, um abraço e até a próxima. Obrigado ao Dr. Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, sempre respondendo as dúvidas sobre direito do trabalho. Nosso time aí de consultores trabalhistas aqui no Boca. Vamos lá, mais questões sobre Previdência com a doutora Maíra Mota. A Iracema, ela é lá de Sapucaia do Sul, doutora. Diz ela, 27 de contribuição e 53 de idade. Como fica a minha situação agora? É o pessoal preocupado com a reforma. Regra de transição, vai ter que fazer o estudo, aguardar aí as regras ficarem um pouco mais consolidadas para verificar qual vai ser a melhor para que ela vai se encaixar. A Maria Deise, meu pai é caminhoneiro, viaja por todo o país de carreta, carrega, descarrega. Ele tem direito à chamada aposentadoria especial? Até a data da reforma vai ter direito se ele conseguir comprovar por categoria profissional, ou seja, né, que ele era motorista, então até 28 de abril de 95 basta a comprovação da atividade e após isso, através de notas de frete, a própria carteira de motorista também e a comprovação do tipo de carga que ele tem,
aí ele consegue a aposentadoria especial. Tá certo. Vamos concluindo aqui o nosso programa de hoje. Juliano Porte, a reforma é muito grande. A gente, durante vários programas, certamente a gente vai voltar, já fizemos na semana passada, estamos fazendo hoje, vamos seguir abordando, provavelmente com pontos específicos para a gente conseguir se aprofundar, mas, acima de tudo, o que o CEMAP passa para a população de mensagem? Não, tem que ficar bem claro para a população e em especial para a nossa categoria. Essa proposta é muito pior do que a do Temer. Nós fomos felizes em 2017 porque, em especial, o movimento sindical, os trabalhadores, os advogados também, né, fizeram toda uma movimentação, né, para impedir a reforma previdenciária naquele ano. Esse ano precisa muito, mas muito mais mobilização, né, de entidades, sejam sindicais, associativas, a sociedade civil como um todo, né? E principalmente a população tem que ir para a rua. Sim. Não importa se é A, B ou C, o seu espectro, né, político e ideológico, isso afeta a todos. A nossa categoria, principalmente, afetará todos. Então, vamos para a luta, meu povo. Oswaldo Rodrigues, o Sindicato dos Aeroviários, como é que pensa? Da mesma forma, né? Nós entendemos que os movimentos sociais têm que se organizar e já está acontecendo isso nas centrais sindicais, os funcionalismo público também se organizando para dizer não para essa reforma que está aí. Se a gente pressupõe uma reforma, é para melhorar, a gente faz uma reforma na nossa casa, é para melhorar. Quer dizer, quem comanda o Brasil quer fazer uma reforma da Previdência para prejudicar todas as pessoas na fase mais difícil da vida, entendeu? Produziram a vida inteira, geraram bens para o país, geraram riqueza e na hora de se aposentar eles querem pagar o mínimo possível e querem ampliar o tempo, a idade de aposentadoria. Sim. Então, nós temos que pressionar os nossos deputados lá no Congresso Nacional, os nossos senadores, para que não aceitem. Nós temos que encher as caixas, as postais deles lá, dos e-mails lá do Senado, para tentar barrar essa Previdência da forma que está, vai prejudicar toda a população brasileira. Doutora Maíra Mota, muito trabalho pela frente, né? Muito trabalho pela frente e a necessidade de um debate em todas as camadas, um debate técnico e que ouça todos os setores da sociedade. É o que a gente espera, né? E aqui o Boca no Trombone vai estar fazendo isso, sempre trazendo a melhor informação, tudo atualizado para você que nos dá uma grande audiência. Maíra, Oswaldo, Juliano, obrigado por hoje. Encontro marcado para a semana que vem aqui na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, sempre aos domingos. Você de todo o estado do Rio Grande do Sul, consiga acessar a nossa produção de conteúdo lá no nosso site, também na nossa fanpage, no nosso canal do YouTube, sempre com a hashtag Boca30anos. Curta o nosso conteúdo e participe, interaja conosco pelos nossos meios de contato. Aqui, esse é o Boca 30 anos, protegendo o seu direito.